Olá para todos que me assistem pelo canal, bem-vindo a mais um vídeo. É uma alegria muito grande poder cumprimentar todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria muito grande, sempre lembrando que esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu quero dizer da minha alegria de poder compartilhar com todos que me assistem mais uma publicação no meu canal do YouTube. Essa publicação que tem por finalidade divulgar a palavra de Deus, proclamar o Evangelho de Cristo, alcançar vidas, famílias, lares e corações para conhecerem a verdade. A verdade é Cristo. Jesus mesmo falou em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, portanto, meus amados, nós vamos trazer estarei trazendo uma reflexão bíblica numa passagem do livro de João, no capítulo 3. Mas antes de nós lermos essa passagem, já convido você que esteja assistindo o vídeo, não deixar de curtir, assista até o final, não deixar de curtir, não deixar também de compartilhar para que possa alcançar também os seus seguidores e não deixar também de se inscrever no canal. É importante você se inscrever para que você possa ser notificado todas as vezes que for postado um vídeo novo, você estará sendo avisado e poderá assim estar tendo acesso ao conteúdo que está no meu canal do YouTube, tá? No meu canal do YouTube, Pastor Sérgio H. Costa, e você acessa lá e você vai ver as diversas publicações, os diversos vídeos, inclusive também estudos, né, sobre alguns temas, alguns assuntos bíblicos que são de importante esclarecimento para os amados irmãos e a todos que me assistem. Amém? Então, meus amados, nós vamos meditar numa passagem que está no livro de João, capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 21. Essa passagem, ela tem como título a missão do Filho de Deus, a missão do Senhor Jesus. Então, ele foi enviado ao mundo com uma missão e nós vamos tratar desse assunto aqui. Amém? Diz assim a palavra de Deus, João 3:16 ao 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aqui a palavra lida, que Deus a aplique em cada coração. Meus queridos,
meus estimados e meus amados que me assistem através desse vídeo. Nós vamos refletir nessa passagem, nesses versículos da Palavra de Deus, e vamos falar aqui sobre algo de suma importância que trata esses versículos. O apóstolo João escreveu aqui acerca do que foi essa missão de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo. Então nós vemos que aqui fala da finalidade de alcançar as pessoas do mundo para a salvação. Aqui Deus expressa nitidamente o seu amor para com os seres humanos. Ele expressa este amor demonstrado na própria condição dele ter enviado Jesus Cristo ao mundo, para que através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pudesse ser pago o preço dos nossos pecados. Por isso que a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 3, no versículo 24, ela nos relata que nós fomos justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Cristo, ele realizou uma redenção para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E essa graça de Deus, ela se manifestou. Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação para as pessoas. E de que maneira ele fez isso? Enviando o seu próprio Filho Jesus Cristo para cumprir aqui na terra o plano da nossa salvação. O que Jesus fez aqui na terra foi o cumprimento de um plano de Deus para redimir o ser humano da condenação eterna. Por isso que é importante entender que a morte e a ressurreição de Cristo, ela teve uma finalidade, um propósito designado pelo próprio Deus. Jesus tinha que se fazer humano aqui na terra. Ele veio, o Verbo de Deus, a palavra de Deus veio a este mundo e se fez carne. Foi achado na figura de um ser humano e se humilhou para que pudesse sobre si levar todos os nossos pecados, que ele ali na cruz do Calvário consumou, toda a nossa redenção, pagando o preço. Ele se ofereceu como um sacrifício pelos nossos pecados. E a sua ressurreição, ela implicava justamente em que Jesus venceria a morte, ressuscitando ao terceiro dia, para que pudesse garantir a nossa vida eterna. Então, o plano de Deus para a salvação culminou em Jesus Cristo. Então, por isso que agora nós aqui, atentando para a passagem bíblica que nós lemos, nós vemos aqui no versículo 16, que é um versículo bastante conhecido, bastante citado nas igrejas. Eu mesmo cito bastante esse versículo, porque ele é um versículo que expressa o grande amor de Deus por nossas vidas. Quando diz aqui, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está aqui, o amor de Deus foi expressado desta forma. Ele amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito, entregou. Esse deu aqui significa que ele o entregou, ele o enviou para uma finalidade, ele o enviou a este mundo para que pudesse o Senhor Jesus tomar sobre si
a sentença da nossa condenação e nos livrar dessa sentença de condenação eterna, proporcionando a nós, aqueles que creem no Senhor Jesus, a completa certeza da salvação, porque temos os nossos pecados perdoados e temos a nossa justificação diante do Pai Celestial. Então, ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, há um ponto aqui. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Primeira parte. Vimos que Deus realizou isso. Expressou seu amor e enviou o seu Filho unigênito. Agora ele coloca aqui a segunda parte do versículo, a condição para a salvação. Jesus já fez o sacrifício. Jesus já se entregou por nós. Jesus já cumpriu o plano de Deus em nos salvar, em levar sobre si a sentença da nossa condenação. Só que o versículo prossegue dizendo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui implica a questão da fé. Efésios 2:8 relata que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, amados, a nossa salvação, a nossa justificação é pela graça de Deus, o favor de Deus para conosco, em nos amar e em proporcionar o meio da nossa salvação. E essa graça nos proporciona ouvir o Evangelho da salvação, a pregação da palavra de Deus e o nosso coração exercitar fé, crermos na palavra de Deus, crermos no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É isso que eu quero que o meu amado que me assiste, minha amada que me assiste, entenda que a atitude de fé, ela é proporcionada através de você ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse todo o que nele crê é todo aquele que exerce a fé na sua palavra. Então, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que crê que ele padeceu na cruz do Calvário, primeiramente crendo que ele veio a esse mundo, crendo que o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós e que ele se entregou por nós na cruz do Calvário, pagou o preço dos nossos pecados e venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Então, amados, crê no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não há outro caminho a seguir. O único caminho para termos comunhão com o Pai Celestial, o nosso Criador, é por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Então, aqui o versículo 16 fala, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí no versículo 17 ele prossegue dizendo, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui entra essa palavra julgar, aqui entra a palavra julgamento. Eu quero enfatizar aqui que existe um julgamento de Deus sobre toda a impiedade que é praticada nesse mundo.
Muita gente vê as atrocidades que acontecem nesse mundo, as criminalidades, os assassinatos, os roubos, as mentiras, as traições, as violências, tanta coisa ruim acontecendo neste mundo, porque o ser humano, a natureza do ser humano é uma natureza caída, é uma natureza entregue às paixões proporcionadas pelo pecado. O pecado arrasta o ser humano para a perversão e para a falta de comunhão com Deus. Por isso que foi necessário Jesus Cristo vir, porque ele veio como um justo, ele não tinha pecado, nele não se achou mentira, ele é a própria verdade. Ele não tinha pecado, ele não tinha dolo, ele não cometeu nada, mas ele foi condenado a ser crucificado. E ali estava o plano de Deus traçado para que pudesse um justo pagar o preço dos pecadores, pagar o preço pelos pecadores. E esse justo foi o Senhor Jesus Cristo. Então, amados, existe um julgamento de Deus, que a Bíblia menciona no capítulo 1 de Romanos, que se refere sobre a ira de Deus. O capítulo de Romanos, quando trata em Romanos 1,18, fala que a ira de Deus está sobre toda a impiedade praticada nesse mundo. Então esse mundo está debaixo de julgamento. Mas aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele não entra mais em julgamento e condenação, porque ele já está justificado pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso, eu, como ministro da palavra de Deus, é meu dever alertar o povo da importância de exercer a fé em Jesus Cristo, porque este mundo está debaixo de julgamento, esse mundo está debaixo dessa ira de Deus, né, sobre toda a impiedade. A ira de Deus é sobre toda a impiedade praticada no mundo. Mas do que tange ao amor de Deus, esse amor já foi manifestado. A Bíblia diz que ele amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Então o amor de Deus já foi manifestado. Então o versículo 17 está dizendo que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse. Então Jesus não veio para julgar. Essa primeira vinda de Jesus, ele não veio para julgar. Ele veio para salvar. Então ele veio para cumprir o plano de Deus para a nossa salvação. Então ele enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora o versículo 18 fala da diferença. Diz aqui, quem nele crê não é julgado. Então aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador não é julgado. Romanos capítulo 8, versículo 1 fala, portanto já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não existe mais condenação para quem está em Cristo. Quem está em Cristo está salvo, está perdoado, está justificado pela graça de Deus mediante a fé. É lógico que a pessoa crê no Senhor Jesus e ela tem que viver a palavra de Deus. Porque talvez muita gente diz, eu conheço muita gente que está na igreja, que é crente, carrega a Bíblia na mão e anda aprontando, anda escandalizando as coisas de Deus. Ora, amados, a pessoa quando se é alcançada pela graça de Deus, ela tem que viver a palavra de Deus, viver aquilo que o Senhor ensinou através da sua palavra, e não viver de qualquer maneira, praticando um monte de coisa errada, adulterando, traindo, mentindo. Isso aí não é mau exemplo, e nós sabemos que a Bíblia diz que no meio do povo de Deus tem o trigo e o joio. Então cuidado com esses maus exemplos também, porque a Bíblia demonstra que são o joio no meio do trigo, escandalizando e dando mau testemunho. Mas eu estou me referindo aqui ao verdadeiro cristão, aquele verdadeiro crente em Jesus, que crê na palavra, que crê no Evangelho,
que crê na pessoa de Cristo como seu Senhor e Salvador, então esse não é mais julgado. Aí diz aqui, ó, quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado. Então o julgamento sobre aquele que não crê, ele tem um motivo, e é o que João vai explicar aqui mais à frente. Olha o que ele diz. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então está claramente explícito aqui, nesse versículo, que quando a pessoa não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o único Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi enviado ao mundo para ser o nosso Salvador. Quando a pessoa não crê no nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, está dizendo aqui que já está julgado. Por quê? Porque ele está rejeitando a salvação. Se o Salvador é Jesus Cristo, aquele que rejeita a Jesus Cristo não tem salvação. Então é isso que é importante você entender. É isso que é importante você compreender, e é o que eu estou passando aqui para esse esclarecimento. Então, o versículo 19 diz o que identifica esse julgamento. Diz assim: o julgamento é este. Qual é o julgamento? Que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus Cristo. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, aquelas pessoas que rejeitaram Jesus, as suas obras eram perversas, eram más. Então a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, rejeitaram a Cristo. Você vê que rejeitaram naquela época, eles rejeitaram Jesus. Hoje em dia as pessoas estão rejeitando Jesus porque estão rejeitando a pregação da palavra de Deus que está sendo feita pela igreja do Senhor aqui na terra. Então a obra de Deus está sendo feita na terra através da sua igreja, proclamando o evangelho de Cristo. E aquelas pessoas que estão rejeitando o evangelho, rejeitando receber no coração a palavra de Deus, essas pessoas estão debaixo do julgamento. Já estão julgadas porque estão amando mais as trevas do que a luz. Então diz aqui o versículo 20: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem vive praticando o que é mal, não quer se chegar para a luz. A Bíblia está dizendo aqui, para que não sejam arguidas as suas obras. Ele quer praticar o mal, quer viver praticando o mal, quer viver praticando as coisas erradas, quer viver na prática do pecado e não quer se chegar para a luz para que não sejam arguidas as suas obras más. Mas aí é que está, ele com essa atitude, ele fica debaixo do julgamento da palavra de Deus, né? Já se encontra julgado porque está rejeitando a salvação. Então é importante ser compreendido a importância de se abraçar a fé em Cristo e de todo o coração confessá-lo como único e suficiente Senhor e Salvador. Agora o versículo 21, concluindo, ele diz aqui: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem pratica a verdade quer se aproximar da luz. Então, amados, aquele que se aproxima da luz, aquele que se aproxima de Deus, se aproxima da palavra, aquele que abraça a fé em Cristo Jesus, ele se achega para a luz e as suas obras, as suas boas obras, vão ser manifestadas. Ele vai praticar as boas obras. A nossa salvação não é por boas obras, mas nós vamos praticar as boas obras mostrando a nossa fé em Jesus Cristo, que vai proporcionar a cada um de nós fazermos
as boas obras, por quê? Como diz aqui, porque elas são feitas em Deus. E a maior e mais maravilhosa obra que é feita neste mundo é a obra de Deus. A obra mais bela, mais maravilhosa, a obra mais importante, a missão mais bela que é realizada aqui na terra é a pregação da palavra do Senhor, é a pregação do Evangelho de Cristo, é o anúncio da salvação através da expressão do amor de Deus demonstrada na pessoa de Jesus Cristo. E essa pregação ainda continua sendo feita, essa pregação da palavra continua sendo realizada. Então eu conclamo a todos que me assistem, a vocês, amados, que ainda não tomaram uma decisão de abraçar a fé no Senhor Jesus Cristo, isso implica a sua salvação, para você não estar mais debaixo de julgamento, nem debaixo de condenação, e sim que você abrace a fé em Cristo para você ser justificado pela graça de Deus. Que você abrace a fé em Cristo e você vai receber o perdão dos seus pecados, e você vai se achegar para a luz e as suas obras vão ser manifestas, porque elas vão ser feitas em Deus. Então é maravilhoso podermos falar desse grande amor de Deus expresso da maneira como Ele fez de enviar Jesus Cristo ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados. E como a Bíblia diz, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer proporcionar vida eterna, salvação eterna, justificação dos seus filhos perante a sua presença através de exercer a fé na palavra de Deus, exercer a fé no Evangelho de Cristo, exercer a fé na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então eu deixo essa palavra para a sua reflexão, para o seu enlevo espiritual, para sua edificação espiritual. Aos amados irmãos que me assistem, que sejam fortalecidos na fé, reavivados, fortalecidos na graça de Deus, e aos amados que me assistem, que ainda não tomaram uma posição de abraçar a fé em Cristo, que você possa fazê-lo, que você abra seu coração e confesse: só Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo é o único Salvador. Que você possa confessar e crer no seu coração que só Jesus é o Senhor e Salvador. E que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá? Então que Deus abençoe a todos com a sua gloriosa paz, e que essa mensagem esteja alcançando seu coração, esteja alcançando muitas vidas e esteja abençoando muitas famílias, em nome de Jesus Cristo. Então, amados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe seu lar, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe a todos rica e grandemente, em nome de Jesus. E até uma próxima oportunidade, com um novo vídeo, em nome de Cristo Jesus. Amém.